Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais uma live, né? De quarta-feira, toda quarta às 20 a gente está aqui, né? Então é muito bom ter todos vocês aqui. Então a Camuniz, seja bem-vindo. Toninho, seja muito bem-vindo. É uma honra poder estar mais um dia aqui com vocês e também poder trazer aí assuntos muito interessantes, né, de vanguarda para a gente nesse momento. E hoje a gente vai falar de um tema super, super especial, que é metamorfoses, né? Então eu quero dar um abraço na Gislene, nossa convidada, Kinderly que tá aí, a Janaína Braga que chegou, boa noite. Como é bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o tema metamorfoses, onde a gente vai receber uma convidada mega especial, que vocês vão conhecer, tá? E ela tá passando assim por grandes processos de metamorfose e ela tá achando essa experiência tão maravilhosa que quando eu convidei ela para estar aqui com a gente, ela não hesitou e aceitou assim de pronto o convite para estar aqui com a gente. Então, gratidão, Gi, pelo seu sim, né? E para todo mundo que está aqui nessa live com a gente hoje. Boa noite, a Maria Badia, boa noite, Séries, todo mundo aí que sempre me acompanha. Então, se vocês gostam de mudança, de metamorfoses, de transformação, de coragem, convida alguém que está aí para assistir essa live com a gente, porque assim, a Gi vai contar pra gente como o processo de coaching pode transformar as nossas vidas e como ela tem sentido isso, para inspirar vocês a praticar pelo menos a metamorfose na vida de vocês, tá bom? É isso que a gente deseja. Então, vou pedir a vocês que façam aquele exercício, ó, põe uma palma de uma mão espalmada para outra mão e vão fazer aquele sinalzinho, aquele gestual de fazer fogo, de trazer energia para a gente convidar a nossa querida Negra Gi para estar aqui com a gente e falar desse tema maravilhoso que é a metamorfose. Então vem para cá, Gi, vem fazer parte desse momento com a gente, tá? Vou chamar ela aqui. Gente, ela é... Ok. Vem pra cá, Gi, com a gente. E vai convidando, gente, o pessoal para conhecer ela também. Uhum. Oi, Gi, sua linda. Tudo jóia? Tudo ótimo. E com você? Tranquilo, graças a Deus. Ai, que bom. Fico muito feliz de ter você aqui nessa live comigo, né? Mais uma quarta-feira de live para mim, para os nossos convidados e receber você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí, conta pra gente, quem é a Negra Gi? Então, a Negragi, ela mora em Uberlândia, né? Há 9 anos ela mora em Uberlândia. Ela é cabeleireira, transista, manicure, trabalha na área da massagem. Ela é uma salada de frutas. E pelo jeito deliciosa, né? Sabendo fazer tudo isso, né? Então aqui tem Sim, alguém falando assim, ó, Camuniz, oi meu amor, arrasa, tá? Sua filha te ama e tem muito orgulho de você, olha que lindo. te amo, Piote. Seja bem-vinda a Iris, aí com a Vila dos Congelados, então assim, um empreendimento maravilhoso e bom. Antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse assim, aquela foto, ó, uma mãe espetacular. Aquela foto assim para a galera tirar um print, tá? E depois marcar a gente lá e convidar alguém para assistir, né? Essa live que ficará salva para saber, né? Quem não pôde estar aqui agora, para saber o que aconteceu aqui com a gente. Tá bom? Vamos Sério? fazer aquele sorrisão para uma foto? Agora.
Ok, muito obrigada. Eu tenho certeza que meu amor, o Toninho que está aí, tirou essa foto, a série, a Janaína. Gente, gratidão pela vida de cada um de vocês. Então, a Negra Gi é isso tudo, é uma salada de frutas, né? Deliciosas. E me conta aqui, por favor, Gi, para você, o que é ser uma mulher negra, já que nós estamos no mês das mulheres? Então, primeiramente, segundo a Bíblia, uma mulher negra é como qualquer outra mulher, né? Tem seu valor, tem sua importância, não está à margem da sociedade, né? Tem o seu ponto de vista que deve ser respeitado, né? E segundo, né, o mundo, né? A mulher negra tinha alguns limites que não podiam ser ultrapassados por, por machismo, por um monte de coisas que às vezes paralisava ela de ser quem ela era. Então não dava a ela o verdadeiro empoderamento que ela tem. Para mim essa é a definição. Ah, que legal. E me conta assim, antes da gente começar a falar realmente do tema metamorfose, até para a galera entender um pouquinho por que a gente está trazendo esse tema, conta para mim como é que, para o pessoal aqui, como é que você me conheceu? Porque pessoalmente a gente nunca se viu, né? A gente se conhece, mas pessoalmente a gente ainda não teve a honra de estar junto. Então, eu participo de um grupo, né, de profissionais autônomas que tem o intuito de trocas de serviços, né, ofertas de serviços. E a líder desse grupo, ela me escolheu, me selecionou, me escolheu para estar participando desse projeto que você está fazendo, né, com a gente de coach. Ai, que legal. Nada como estar com mulheres fortes, né? Para poder dar dicas de sucesso para a gente. Verdade. Tem que andar com quem Então, quer tá. sempre, né? Com certeza. E fala uma coisa para mim, como é que para você, né? O que é para você metamorfose, já que é esse o tema da nossa live de hoje? Então, eu percebi que eu fui uma pessoa antes desse curso começar. E tenho me tornado outra. Muitas coisas que eu estou vendo nesse curso, eu vivenciei na minha trajetória, na minha caminhada. E quando esse curso veio, realmente bateu de frente com tudo que eu já tinha aprendido. E só que eu não tinha percebido que aquilo que eu tinha aprendido, muitas das vezes eu não estava praticando. E quando você disse que o curso não dependia, o resultado não dependia de você, das suas orientações, mas dependia do nosso posicionamento, eu entendi, porque até aquele momento muitas coisas ainda não estavam caminhando. E na sua primeira live você falou sobre o mérito, né? Que não, de certa forma, até de forma altruísta, não transmitir esse mérito para você, mas pelos resultados que nós mesmos iríamos cavar. Só que eu percebi que sem essas orientações a gente não consegue chegar a nenhum lugar. Eu passei por uma situação onde que como eu já disse anteriormente, tudo que foi falado no curso eu tinha aprendido, mas não tinha praticado. E logo na primeira aula que a gente ouviu, eu já dei um salto, assim, né? Eu falei assim, não, realmente eu preciso de avançar nessa situação para me sair dessa mesmice que eu estou. E assim tudo começou e tem se desenrolado ao decorrer da nossa prosa. Que legal, até para as pessoas entenderem, né, Gislaine? Quero falar para eles, né, que a Negra Gi, ela participa de um projeto que eu criei para dar de presente para algumas mulheres
né? Eu escolhi no mês da mulher, mulheres negras, porque a gente sabe que a gente ainda tem menos oportunidades quando nós somos deixadas de olhar, como você bem falou, apenas como mulheres, né? Aí quando vem, eu sou mulher, mas eu sou mulher negra, tem aí um desafio muito grande. Então, eu criei um projeto chamado Libertando Águias, que é realmente trabalhar com mulheres negras, o empoderamento, e através de um processo de coaching em grupo. Então, o projeto Libertando Águias é para mulheres negras, né, pretas, e nós temos aí, ele é realizado online, então a gente tem pretas do Rio de Janeiro, de Goiânia, de Uberlândia, de Uberaba, de São Paulo, de Ubá, então, de Araxá. Então, esse processo que a Gi está falando justamente é esse processo de coaching em grupo para mulheres negras, chamado Libertando Águias, que a gente está aí em plena ação, né, em plena atividade. Aí me conta, Gi, qual que foi a primeira metamorfose que você passou? Eu penso que nós estamos no 5º encontro, né? Isso. Então, a primeira metamorfose... A primeira grande metamorfose sua durante esse processo. A gente fez aquele processo sobre a prosperidade. Qual é o nome mesmo? Perdão. Nós fizemos a Roda da Vida. Roda da Vida. E eu vi que algumas questões sobre prosperidade e felicidade não estavam em alta. Foram as que eu tirei menos nota, digamos assim. E a primeira coisa de todas que eu fiz foi trabalhar minha saúde. No dia seguinte, eu fui ao médico e fiz um baita de um check-up sobre a minha saúde. Porque é o primeiro tópico da parte da prosperidade que eu vi que eu precisava de sair de me automedicar, né? E procurar realmente alguém que pudesse me instruir de forma mais assertiva, né? Naquilo que eu precisava sobre minha saúde, sobre o meu corpo. Esse foi o primeiro tópico assim, que eu fui de forma imediata, no dia seguinte. Ai, que bom, eu gosto de gente assim, que parte para ação, né? E você foi partindo para ação. E conta para a gente que esse foi a puxada, né, do fio da meada. E quais mais atitudes você teve que você já percebeu mudança na sua vida? Assim, que você falou assim, poxa, eu tenho que fazer isso e eu tive esse resultado. Então, eu precisava, assim que comecei a fazer o curso, eu já estava uma indecisão muito grande com relação ao meu emprego. Com pouco retorno, né, financeiro, enfim, eu estava passando por alguns desafios financeiros. E eu não estava com coragem, porque foram uma equipe assim, excelente, não tenho nada que reclamar dessa equipe, foi uma equipe excelente, que me acolheu de braços abertos, né, me ajudaram com tudo que eles puderam, né, da forma que eles puderam. E a gratidão, assim, estava me prendendo, de certa forma, a esse limite financeiro. E eu não estava conseguindo pedir para sair do serviço. Porque eu acho que assim, eu estava colocando a gratidão acima mesmo dos meus limites financeiros, né? Eu estava colocando a gratidão acima disso. E quando você falou que a gente não precisava ser refém da gratidão, eu achei assim uma palavra muito forte. Peguei e falei assim, cara, eu posso ser grata, mas não é a ingratidão que vai me fazer ser outra pessoa quando eu sair dali. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Então, assim, eu consegui ter essa coragem de fazer uma proposta, né? E eu consegui, de certa forma, estar mudando de emprego. Foi realmente assim, o segundo passo para mim enorme, porque eu não estava conseguindo ter essa coragem, né, para poder falar, com medo de parecer uma pessoa ingrata,
né, por aquilo tudo que as pessoas tinham feito por mim naquele local. E muito pelo contrário, continuo tendo relacionamento com todos eles da mesma forma, né, por telefone, pessoalmente. Então, assim, não, às vezes aquele medo que nos impede de avançar nos faz paralisar num lugar onde é que a gente não sabe o que é bom de verdade, né? Então, assim, a gente pode tomar decisões não de forma precipitada, né? E de uma forma mais assertiva, colocando os nossos pontos, né, diante daquilo que a gente precisa de mudar e de melhorar, e automaticamente o retorno vai vir. E graças a Deus, agora eu estou trabalhando em outro estabelecimento, né? Tá dando certo também. E foi o segundo ponto, que eu realmente eu consegui, assim, atropelar o meu jeito de ver e de fazer as coisas, né? Sair do comodismo, né? Que acaba que a gente acha que é, de certa forma, uma gratidão, mas às vezes é um comodismo também. Então, a gente tem que ficar alerta para ver se realmente é uma gratidão ou se é um comodismo. Se está tudo bem, não precisa de fazer mais nada, vamos empurrando com a barriga, como se dizem, né? Então, esse foi, no caso, o segundo passo assim, que eu dei. Então, em 5 sessões, você já fez 2 passos? Tem mais? Tem mais metamorfose aí? Tem mais. Então, conta pra gente. Teve a situação que eu estava num relacionamento também e eu precisava de uma decisão dentro desse relacionamento, né? E essa decisão não vinha a gente muitas das vezes a gente deixa de se libertar de alguma coisa com medo de não ser aceita, com medo de às vezes não achar mais ninguém que goste da gente do jeito que a gente é. E eu tomei uma decisão diante disso tudo, né? E recentemente eu me mudei, né? Mudei de bairro, mudei de casa e agora eu tô vivendo outros ares, né? E eu creio que essa também foi uma decisão muito importante, porque às vezes a gente não abre mão de um relacionamento desafiador por causa de o medo, né? O medo e a questão de acostumei com a situação. Então a gente não pode ser acostumado com aquilo que está acontecendo. A gente tem que ver as coisas de fora, que é uma das coisas que a gente aprende, a ver a situação do lado de fora, como se a gente não estivesse dentro daquela situação. O que aquela pessoa podia acertar se ela tomasse tal atitude? Então por que ela não toma essa atitude? Que tome agora. Então, assim, foram passos que eu fui dando à medida, né, desse progresso, né? Que realmente eu tenho ficado mais confortável em algumas situações. Não saí brigada, tá tudo certo, somos amigos, mas foi posto um limite, né? Então, assim, eu consegui mudar de uma forma bem radical essa situação também amorosa, né? Digamos assim. Olha só que loucura, né? Assim, para mim, um pouco loucura é o modo de dizer. Mas, assim, em 5 semanas, vamos dizer, em um mês, você tomou a decisão, não só a decisão, mas você tomou a atitude, né? A Darlene está aqui, chegou. Seja bem-vinda, Darlene. Quero deixar um beijo aqui antes de falar para a Beth, lá de Portugal, que está aqui na live com a gente, viu, querida? Eu sei que a nossa diferença de fuso horário é grande, e te ver aqui é muito bom, tá? Gratidão pela sua presença. E todo mundo que está aqui. Você, olha só, você teve, né, Gi? Eu quero saber como é que em 5 semanas fazer toda essa revolução. De onde você tirou assim, a confiança nesse processo que nós estamos fazendo em conjunto para
cuidar da sua saúde, mudar de trabalho, de terminar um relacionamento que você estava se sentindo mais confortável do que relacionável, mudar de casa. De onde você tirou tanta confiança e coragem? Mas eu consegui entender a Quero saber de pergunta. onde Assim, você tirou a força, tanta confiança e coragem para fazer essas mudanças. força para poder fazer isso tudo. Bem, primeiramente a gente tem que colocar Deus na frente de tudo. Ele é o primeiro. Então, se eu não tivesse falado assim, Deus, vai na minha frente, que essa atitude que eu vou tomar não teria acontecido nada. Teria tudo paralisado, eu estaria do mesmo jeito, sentada de braço cruzado, acostumada com tudo, olhando para o tempo, não contemplando o belo. Uma coisa é você olhar para o tempo e ficar parado esperando ele passar, e outra coisa é você contemplar, né? Com alegria, com delícias, com desejo, né? Com prazer. Agora, quando você simplesmente está olhando para o tempo, você está deixando tudo correr, você não está se preocupando com nada de certa forma, né? Então, assim, eu encontrei força primeiramente em Deus, né? Meu poder superior. E essa determinação veio também por quê? Porque foram, de certa forma, muitas das vezes a gente vê palavras repetidas e mesmo ouvindo as mesmas palavras, a gente não toma uma atitude. Então, assim, eu passei por uma comunidade onde eu ouvi as mesmas coisas. Então, eu até comentei com uma líder minha que eu falei assim, nossa, esse curso de coach é um ensinamento para se tornar um cristão. Porque, na verdade, é todo esse jogo de contemplar o belo, de não aceitar as coisas do jeito que elas são, de avançar para aquilo para um propósito, para um objetivo, descobrir qual que é o seu objetivo, quais são os planos que o universo, que Deus tem para você, seguir esses planos, aprender que você pode errar nesse meio do caminho, nesse intermédio, você pode errar e vai errar, porque nós somos humanos, nós erramos, mas isso também, nós não devemos julgar, nós devemos mudar a rota e fazer as coisas acontecerem. Né? Então, essa força veio de Deus e de que palavras repetidas não devem ser só palavras ouvidas, ser palavras praticadas. Né? Eu não posso somente ouvir, eu tenho que ouvir e praticar. Porque eu posso ouvir, às vezes, a vida inteira falando, menina, estuda. Menina, estuda. Mas se eu nunca pegar um caderno, nunca pegar um livro e for ler... Quantos livros você lê por dia? Quantas páginas você lê no dia? Você nunca pega nenhum livro para você ler, você nunca vai saber o que está dentro daquele livro. Então, muitas das vezes é você começar. Sair do ponto de onde é que você está. E esse ponto é muito desafiador. Porque por mais que você saiba, nossa menina, se você ler, você vai ficar inteligente. Você fala, o que é ser inteligente? Né? Porque esse é o desafio. O que é ser inteligente a partir do momento que eu leio esse livro? Então você vai ter que partir para um novo. Esse novo que vai trazer esse retorno para você. Nossa, esse livro é legal, eu aprendi isso com ele, então eu vou praticar isso na minha vida para que o mesmo que aconteceu nele venha acontecer comigo também. Eu aprendi com ele que aquele ponto não é legal e eu preciso não cometer o mesmo que aquela informação foi me passada. Que legal. A Beth Soares está aqui falando assim, né? Que ouvindo a convidada, ela pergunta se ela viu um pouco e deve ter refletido sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Que refere à coragem de ir em frente. Parabéns. Aí eu quero que você também compartilhe aqui com os nossos convidados quais os livros ou qual o livro que você já conseguiu nesse grupo comigo, das minhas indicações, nesse processo de coaching grupo para mulheres negras, libertando águias. Qual o livro que você já leu, ou quais os livros que você já leu da minha indicação, que você falou assim, nossa, está fazendo diferença na minha vida, faz parte dessa metamorfose?
Então, o primeiro livro que você passou é sobre as moedas. Então, assim, aquele livro foi Aonde muito estão as importante. moedas do Muito Juan moeda. Garriga? Esse livro foi, Uhum. assim, muito importante porque eu passei alguns desafios familiares onde as referências, né, foram muito desafiadoras também, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Só que esses desafios, às vezes, faz com que a gente crie um preconceito, um pré-julgamento. E nesse livro, ele falava sobre que a gente não consegue avançar se a gente não honrar os nossos ancestrais, a nossa hereditariedade, né? E eu vi que, às vezes, a gente não avança na vida por causa de traumas que a gente não deixou passar. Coisas que realmente não vão fazer mudança nenhuma no futuro, né? Não vai ter nenhum tipo de mudança. O que aconteceu, aconteceu e ponto, né? E muitas das vezes a gente carrega um fardo que não vai ter mudança nenhuma lá na frente. E muitas das vezes a gente não sabe por que que aquilo aconteceu. Mas às vezes a gente não tem que se perguntar por quê. A gente tem que aceitar que aquelas coisas que aconteceram, de alguma forma, vai contribuir para que a gente seja algo melhor cá na frente. E nunca esquecer que seja alguma coisa boa ou seja alguma coisa ruim, difícil, né? Que a gente passou com os nossos ancestrais, nossos pais, aquilo também contribuiu para que a gente lá na frente pudesse passar um legado para os nossos filhos. Se aquilo, muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. Em partes eu concordo, em partes eu discordo. Por quê? Porque muitas das vezes tem famílias que não teve afeto. Por exemplo, meu pai ele era muito, digamos, frio com relação a essas coisas, de abraço, beijo. Minha mãe já não era tanto, mas minha mãe já era mais pro lado da correção, ela mais severa. Então, assim, cada um, ele vai ter uma marca que, de certa forma, você carrega, né? Então, assim, eu aprendi a dar beijo, eu aprendi a dar abraço, eu aprendi a pôr no colo, dar carinho, querer passear. Muitas coisas, às vezes a gente vai Mas aprender nesse. você não trouxe da sua casa, mas você aprendeu a realizar na sua vida. Sim, porque essas moedas que eu recebi, se eu não recebesse elas de verdade, eu não saberia passar para frente aquilo que realmente eu preciso passar, né? Muitas das vezes tem pessoas que elas recebem, não falando exatamente do meu caso, mas às vezes pessoas recebem tristezas, agressões, né? E às vezes pega essas moedas e passam isso para frente. E não pensam em pegar essas moedas e trabalhar o seu próprio legado. Eu não preciso passar algo que é prejudicial para frente. Eu posso pegar essas moedas e transformar elas em notas. Eu posso pegar essas moedas e transformá-las em notas. Não precisam ser moedas eternamente. Então, assim, esse livro foi assim, muito, muito marcante com relação a honrar, independente do que aconteceu, porque muitas das vezes eles também passaram como aquele livro Maria, né? Marias, que a gente leu, o filme, né? O vídeo, que muitas das vezes a gente está só repetindo a história. E às vezes a gente não sabe por que, que a gente recebeu aquela correção, às vezes a gente não sabe por que, que a gente foi agredido verbalmente, a gente não sabe. Mas não precisa de saber, você precisa entender que aquilo lá pode parar ali e que dali para frente você pode construir um novo legado, uma nova história. Esses foram os Nossa, que livros que, lindo. assim, É tão bom te ouvir. É um livro que a gente já leu, né? Em 5 semanas a gente já conseguiu ler. Tem algum outro que você começou a ler também? Porque se tem uma coisa que eu faço, né, é entregar um monte de ferramentas para vocês, né? isso é Aí você fica verdade. louco, não sabe que hora que vocês usam qual ferramenta, né? Então, assim, E teve algum outro livro que você começou a ler que mexeu com você também?
Então, até o momento eu consegui fazer a absorção desses dois. E eu sei que teve uma biblioteca que foi deixada para a gente ali, né, também, que são de um arsenal, né, de armas para a gente encher a nossa mente, né, o nosso saber, né, e não ficar somente no É, saber, mas ficar. e guerrear também, né, com as nossas crenças, com os nossos sabotadores, né? São armas para autoconsciência, né, na realidade. Então, são ferramentas realmente para a gente quebrar. E me fala uma coisa, qual a grande crença que você sente que você já quebrou, ou mais de uma? Você pode contribuir com a gente aí nessa nossa caminhada de transformação, nessa sua coragem para ir para a ação, né? Não só ouvir mais, mas praticar. Falhou um pouquinho no começo. Eu quero saber de você quais as crenças você quebrou até aqui, uma ou duas crenças assim que te bloqueavam para ter essa ação. Olha, uma das que eu quebrei a principal de todas, é que o casamento, ele é sagrado. Eu creio sim, que o casamento é sagrado. Só que até que a morte o separe é algo que te limita, porque muitas das vezes aquele casamento, aquela relação é algo abusivo. É algo que realmente vai acelerar o seu processo de morte, digamos assim. E quando esse relacionamento abusivo acontece e você cruza os braços, o risco de morte é bem verdadeiro. Então, assim, essa crença, de certa forma, eu joguei por terra, né? Foi um dos primeiros relacionamentos que eu tive, que foi que eu trouxe para esse grupo, né? Onde eu não me permiti mais questões de agressões, né? Questões que muitas das vezes a palavra ela machuca muito, às vezes até fere mais do que se fosse uma agressão física. E quando isso passa a acontecer, o respeito já se perdeu, não existe mais respeito, não existe mais cumplicidade. Então, esse até que a morte o separe, eu creio que ele existe. Ele existe. Quando ambas as partes elas se propõem a vencer os desafios juntos. E quando somente uma das partes quer fazer com que isso aconteça e a outra não, a própria Bíblia também não te obriga a ficar com alguém que vai gerar risco de morte, né? Então, assim, eu venci um relacionamento abusivo, onde, de certa forma, eu fiz um curso, né, de defesa pessoal, curso de segurança, para que eu não pudesse mais sofrer nenhum tipo de agressão física. Só que muitas das vezes a gente foca somente na agressão física e esquece que você é burra, você não cozinha direito, você não faz nada certo, olha como você é feia, como você é chata. Isso também é uma agressão. E quando você passa a ver que isso vai te deixando cada vez mais recolhida dentro de você, você não pode ser mais você, isso te enclausura, sabe? E te prende num lugar onde você nem sabe que cor que você gosta, você não sabe que fruta você gosta de comer, qual que é o alimento que você gosta de comer, você vive a vida do outro. Então, assim, essa situação eu venci porque eu precisei, diante desse relacionamento abusivo, eu parei dentro de um hospital psiquiátrico e passei por um tempo lá e minha filha ainda era muito pequena
não era um lugar indicado para ela me visitar. Hoje eu entendo isso. Na época eu fiquei muito brava com minha mãe porque não levou ela para me visitar. Mas hoje eu compreendo que realmente eu estava adoecida e eu precisei daquele tempo. E o que me fez me dar força de sair de lá foi realmente que alguém dependia de mim. E que ela precisava de mim por perto. E eu me condicionei a sair daquele lugar. E eu virei pro médico e falei assim, olha, o que você precisa para mim sair daqui semana que vem? Olha, eu preciso que você reaja aos medicamentos, que você não fique nervosa como você tem ficado, que você... Nananã. Ele deu uma lista de coisinhas que eu precisava de me condicionar para que eu pudesse sair daquele lugar com uma alta. E eu vesti aquelas palavras. E na outra semana, como toda semana a gente passava, eu virei para ele e falei assim, olha, eu quero minha alta hoje, nós não combinamos, não foi isso? Mas e como é que tá? Eu falei assim, pergunta para as enfermeiras, pergunta para todo mundo, e realmente naquele dia eu ganhei alta. E fui para casa, e a primeira coisa que eu peguei foi minha neném, minha coisa linda, e eu acho que assim, em todo o tempo eu tenho buscado força em Deus. Deus, ele é o primeiro. Ele tem sido o primeiro na minha vida. Em alguns momentos eu deixei ele para trás. Eu não dei, assim, a verdadeira importância que ele tinha na minha vida. E quando a gente abandona Deus, se as coisas estão ruins, pode ter certeza que vai piorar, né? Mas quando a gente está com uma fé firme, mesmo as coisas, entre aspas, ruins, a gente sabe que tem dedo de Deus ali para algum crescimento, para alguma evolução. E foi dessa forma que eu pensei dali para frente. Esse foi uma... Parabéns. E ganhar a declaração aqui ao vivo da filhota, né? Então, dá para entender como é bom passar por esse processo, né? Superar esse processo. E me fala uma coisa, né? Dentro desse histórico, né? Porque a gente aí vai para um histórico. Hoje, como é para você fazer parte, né? Nós já vimos aí 4 metamorfoses, né? A primeira foi ir buscar um médico, ver como é que está a saúde mesmo, olhar para você quanto corpo físico, né? Você já falou que você, ó, eu acho que é o meu, Só um minuto. meu fone. Só um minutinho. Perdão. Pronto. Sim. Eu acho que agora tá tranquilo. Agora sim. É o meu Fone que às vezes eu mexi aqui. É o seguinte, então você já cuidou do físico, você já cuida do espiritual, que é a fé em Deus, né? Sim. Você já mudou de casa, mudou de serviço, mudou de relacionamento, contou de todas essas experiências. Eu quero saber, nós mulheres, geralmente nós somos muito competitivas, né? E às vezes a gente não muda para não competir com outro ou isso ou outra coisa qualquer. Eu quero te perguntar como é que é para você hoje dividir, além daqui nessa live com a gente, mas está dividindo essa sua história, essas suas metamorfoses com outras mulheres, assim, a maioria você nunca viu na sua vida, e fazer todo esse processo de transformação num coaching grupo. Então, eu creio que muitas das vezes a gente precisa de ouvir mais de uma vez a mesma coisa. Eu creio que tudo que nós estamos falando aqui não é nada novo, né, diante de histórias de muitas mulheres, né? Muitas também passaram por abuso, muitas estão insatisfeitas no trabalho, muitas estão num relacionamento que não consegue sair, mas às vezes mais uma vez, o mais uma vez. A gente ouvindo mais uma vez que a gente às vezes toma essa decisão. E muitas das vezes a gente precisa de pessoas, seja de perto ou seja de longe, que falam a sua própria experiência, né? Que não seja algo, eu ouvi falar, alguém me disse. Não, eu vivi e eu te garanto que a gente pode mudar de verdade.
A gente pode dar um salto, a gente consegue viver só assim, a gente consegue mudar a nossa história se a gente quiser, de verdade. Colocar primeiramente Deus na frente e falar assim, olha, eu vou. Se vai dar certo ou se vai dar errado, eu não sei, mas eu vou. Se der errado, eu conserto, eu vou. Se der certo, ótimo, continuo indo. Não vou parar porque deu certo também, não. E avançar. Porque às vezes a gente, como você mesmo falou, pessoas precisam de testemunhos, né, para elas, como se diz, pegar, né, aquela informação e falar assim, olha, aconteceu com fulano, eu posso também. Nossa, fulano também tinha essa mesma característica, mas será que eu dou conta? Eu falei, cara, ela deu conta, então eu consigo dar conta também. Não é fácil você falar que você, que nem eu falei, eu não venci, eu estou num processo, né? É um processo que ele só termina quando a gente morre. Então é algo assim, para sempre, né? Então, assim, esse processo aqui só termina quando a gente morre. Então, assim, o tempo todo eu tenho que estar experimentando e avançando. Aquilo que realmente eu vejo que eu preciso de melhorar, se eu não consigo sozinha, pede ajuda. Eu não dou conta, eu não entendo sobre aquele assunto, procura quem entende, sabe? Eu não tenho dinheiro para isso, faz uma permuta. De alguma forma, você tem que chegar a algum lugar, sabe? Muitas das vezes, eu ouvi um dia uma palavra que falava assim, não vai ser o seu dinheiro que vai te sustentar. Eu achei um pouco estranha essa palavra, sabe? Só que hoje eu percebo, muitas das vezes eu faço um serviço e eu não recebo o valor do meu serviço. Eu recebo um móvel, eu não recebo o valor do meu serviço. Eu recebo um outro serviço que eu estava precisando, algo estético. Às vezes o meu valor é X, mas eu recebo 2, 3x porque a pessoa viu algo em mim e quis me abençoar de alguma forma. Então, muitas vezes a gente fica limitado a só o recurso financeiro. E a gente não pode limitar somente a isso. Muitas das vezes a gente fica naquele quadradinho que, um exemplo, como a gente viu numa das aulas, que o meu salário vai me dar aquilo que eu espero. O meu emprego vai me dar aquilo que eu espero. E muitas das vezes o seu emprego, o seu salário vai contribuir para aquilo que você espera aconteça. Então, assim, ele vai ser algo que vai entrar dentro da sua história para que aquilo se conclua de verdade. Então, assim, são passos que às vezes a gente fala assim, cara, eu quero um exemplo, que nem a gente deu, ganhar 5 mil. Como ganhar 5 mil onde eu estou? Eu vou ter condição do meu patrão me dar esse valor daqui a 3 anos, 5 anos? Se não, é algo que eu vou ter que me esforçar. Eu preciso gastar energia, né? Gastar energia, tanto física quanto mental. Cara, eu tenho que pensar em alguma coisa para que isso venha para mim. Tá, já consegui pensar, mentalizei, corri atrás, beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou meditar e entregar para o universo. Vou meditar e entregar para Deus. Que aquilo que não vier dos meus braços, Ele vai entregar. Então, assim, a partir do momento que a gente crê e avança dessa forma, as coisas podem não, elas vão acontecer. Às vezes não no ritmo que a gente quer, às vezes não na proporção que a gente quer, mas que vai acontecer, vai. Então, assim, quando você avança sem ter medo, quando você avança crendo que aquilo realmente não é somente um pensamento positivo, mas fé. Fé vai além de um pensamento positivo. Fé é você entregar para Deus aquilo que você não pode mais fazer. E Ele se encarrega de movimentar aonde que precisa ser movimentado para entregar para a gente aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera.
né? Então, eu tenho caminhado dessa forma. E muitas coisas têm acontecido na minha vida dessa forma. E a Entregando gente para tem Deus. E feito ele... muito esses movimentos juntas, né? Não é entregando apenas, né? É criando movimento, praticando, tendo coragem, né? Até estou com um depoimento aqui da Darlene, né? Que é minha coach também. Ela escreve aqui, eu aceitei o desafio de mudar e ainda estou no processo de coach. É transformador. E realmente é transformador. Se tiver mais alguma coach minha aqui, quiser dar, deixar o seu depoimento aqui nessa live, deixa aí para a gente. É muito importante, porque eu tenho sentido que cada vez as mulheres estão despertando para essa mudança, né? Se faz necessário nós conversarmos, nós falarmos sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui, como o relacionamento. Nós temos que olhar para as nossas relações. Eu estou revivendo um relacionamento amoroso, eu estou vivendo um relacionamento de irmandade, né? Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando do meu veículo físico que Deus me deu, né? Não, eu estou buscando um trabalho que me pague ou estou trabalhando para que eu receba aquilo que eu mereço. Então, tudo isso são coisas que a gente está lidando ali no processo de coaching. Isso é verdade. E aprendendo cada... E me fala assim, qual que é o legado que né? Quando o assunto começa a ficar muito bom, tá na hora da gente concluir a nossa live, né? Mas a gente já viu que nós tivemos muitas mudanças. E isso é muito bom. Eu quero te parabenizar, antes de tudo, por essa coragem que você tem de agir, porque muitas pessoas, às vezes, não têm essa coragem de ir para ação, preferem ficar na zona de conforto, que é nada confortável, às vezes julgando e culpando as outras pessoas, ao invés de trazer para si a responsabilidade da mudança. Eu sei que enfrentar o medo, né? Criar coragem não é fácil, mas é extremamente necessário. E a gente sabe que a gente tem gente, profissionais para nos ajudar, colegas de processo para nos acompanhar, e isso é possível, né? A Ana Kellen, né, que é psicóloga, está aqui contribuindo com a gente, ó. Processos árduos, diários, porém mudanças necessárias. Cada uma de nós mulheres, nos nossos tempos, né? Do nosso jeito, aprendendo muito a cada dia. Isso mesmo, né? A gente aprende o tempo todo. E lá no nosso grupo, né? E sem perder a essência. E a gente vê isso mesmo lá no projeto Libertando Águias. Cada mulher passando, às vezes, por um processo dolorido aqui fora, mas quando olha para dentro e conecta com o seu potencial, a coragem, né, o poder, ele chega e ele traz a ação, não é, Gi? Isso é verdade. E cada depoimento, ele contribui, né? Muitas das vezes às vezes a gente, dentro do grupo, a gente ouve as outras pessoas falando e fala assim, cara, isso não aconteceu comigo, mas se acontecer, eu já sei como me posicionar dentro disso para ser algo de uma forma para, em vez de eu abraçar um resultado negativo, eu tenho um resultado diante daquela luta, aquele desafio que a outra pessoa, né, compartilhou no grupo com a gente. Acho que ali aquele bate-papo, né, aquele prólogo que a gente passa ali é algo muito muito precioso, é muito bom, porque faz a gente sair da nossa caixinha, né, do nosso quadradinho, que às vezes passam coisas muito mais desafiadoras que a gente passou, e nem por isso elas desistiram, né? Então, assim, a gente encontra muitas das vezes, em aspas, mulheres tupetudas, né? Mulheres tupetudas, só que a gente não sabe que aquela coragem, aquela tupetuda,
ela construiu aquilo. Ela teve que construir aquilo porque a vida tinha batido tanto nela que ela precisou de abraçar aquele estilo de vida para sobreviver. Então, assim, eu vejo assim, para as pessoas que estão nos vendo, né, nos assistindo essa aula e tudo, é que nada, enquanto há vida, há esperança. Se você estiver respirando, existe como você mudar o rumo da vida, o rumo da história. Muitas das vezes, não vai ser você caminhando sozinha, porque às vezes a gente, na verdade, a gente não consegue caminhar aí muito longe sozinho. Mas quando a gente começa a pedir ajuda e caminhar com pessoas que pensam e que nos põem para cima, muitas das vezes a gente compartilha também com pessoas erradas. Assim, a gente fazer uma análise ao nosso redor, até com quem que a gente compartilha as nossas dificuldades. Porque muitas das vezes, para aquele que a gente vai compartilhar, vão ser pessoas que vão ser totalmente desmotivadoras. Vão ser os que não vão abraçar assim a nossa causa como algo a nos fortalecer. Muito pelo contrário, muitas dessas pessoas às vezes vão falar assim, realmente não vai dar certo, não. Pensa de uma forma negativa, né? E nos colocam para baixo. Mas, através disso tudo, eu falo para todas vocês, gente, busquem força. Busquem forças em pessoas que acreditam em vocês, pessoas que vocês veem que realmente elas desejam te ajudar. E muitas das vezes, essas que desejam ajudar, sem nada em troca, sabe? Esse curso é totalmente gratuito, assim... Foi um curso que eu fui abençoada por esse curso, né? E realmente isso também tem... Isso vai ser algo... Vou passar para a minha geração, digamos assim. Que realmente são coisas que a gente precisa de ter força e coragem de dar o primeiro passo. O primeiro passo, ele é muito importante. Quando você dá o primeiro passo, vem o susto, mas o segundo você consegue dar. Então, assim, não caminhar sozinho. Pede uma ajuda espiritual, pede uma ajuda profissional, pede uma ajuda médica, onde for necessário, busque ajuda, sabe? Não caminhe sozinho, não deixe de honrar os seus pais, independente do que eles fizeram, do que eles sejam, sabe? Não busque julgar, busque que aquela situação vai contribuir para que você aprenda algo naquilo. Então, assim, não deixe para os outros fazer o que é responsabilidade sua. Ninguém vai mudar a sua vida a não ser você. Então, assim, tome coragem, porque o verdadeiro troféu vai ser realmente quando a gente vencer essa vida, quando a gente sair desse tempo. Quando a gente fazer a passagem, né? E fazer ela bem feita. E para a gente fazer ela bem feita é um desafio todos os dias. Onde a gente precisa olhar para frente e falar, cara, para trás eu não posso ir mais, não. Para aquele lugar de mesmice eu não posso ir mais. Para aquele lugar onde eu era acomodada eu não posso mais permanecer. Aquele lugar onde eu me sujeitava de forma humilhante, eu não preciso mais passar por aquilo. Eu posso avançar, eu posso andar com pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento, sabe? E eu passo para frente. Não tenha medo do sucesso do outro, cada um tem o seu lugar. Muitas das vezes você contribui para que a outra pessoa evolua e não tenha inveja se ela evoluir mais do que você. Porque o seu lugar está garantido, você tem o seu lugar no espaço, você tem o seu lugar em Deus, você tem o seu lugar no universo. Então, assim, nunca ache que aquilo que você fez foi algo que não mereça ser perdoado. Porque enquanto você está sobre essa terra, você pode sempre se arrepender e mudar o curso da sua vida. As coisas podem acontecer de uma forma milagrosa, né? Uma forma milagrosa, se a gente acreditar de verdade e não deixar com que os outros escrevam o livro da nossa história.
Então, a partir do momento que a gente deixa o próprio Deus escrever a nossa história, e não somente ele, porque ele sozinho também, ele pode fazer? Pode, mas ele quer a nossa contribuição, ele quer o nosso primeiro passo, ele quer a nossa ação, né? Então, assim, ele vai fazer? Vai, mas caminhe, ande, avance, que assim as coisas vão fluir e nós vamos caminhar para alcançar o alvo, o nosso objetivo, que é realizar aquilo que foi proposto para nós desde a eternidade, né? Nosso objetivo, nosso propósito. E eu quero aproveitar assim, essa oportunidade, né, de estar aqui numa live, porque nem sempre eu tenho uma coach participando comigo de uma live, mas eu quero até buscar nesse momento, eu não ia fazer isso, mas agora eu estou aqui pensando com as suas palavras, eu quero te fazer um pedido, porque assim, hoje eu tive uma conversa à tarde com uma pessoa muito querida minha, por sinal, e ela também é coach. E ela falou assim para mim, Gi, ela falou assim, eu nem gosto de falar que eu sou coach. Vou te ser bem sincera. Aí eu falei assim, é? Ela falou assim, é porque agora todo mundo é coach. Todo mundo é coach. Aí eu falei assim para ela, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou coach, porque todo mundo é coach. Porque eu sou uma coach, mas eu sou uma coach que eu gosto de resultados. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, o que é o resultado para você, como você me vê, queria te perguntar, como você me vê como coach, como eu te ajudo também, e se eu realmente entrego resultado nesses processos todos de metamorfose que você compartilha com a gente. Então, meu amor, é algo assim que nesse pouco tempo tem sido construído, sabe? E eu tenho um carinho muito grande por você. Desde sempre você deu um apoio, tanto no grupo quanto fora do grupo. A gente, né, teve oportunidades de se falar fora do grupo. Então, assim, eu vejo que você tem um cuidado, um carinho. Não são todos iguais. Muitas das vezes a gente coloca todo mundo num balaio só. E às vezes a gente banaliza o profissionalismo do outro. E isso não é legal. Eu creio que tudo aquilo que eu aprendi com você, eu vou praticar. E aquilo que eu vou praticar, eu também vou ensinar, vou passar para frente. Eu quero ser uma coach como tu, porque você entrega resultado. Então, assim, eu consegui dentro disso tudo, ver que quando você se aplica aquilo que você aprende, você não precisa ser mais um na multidão. Se você conseguir mudar uma vida, uma pessoa, seu propósito foi cumprido. Talvez aquele objetivo que você criou quando você fez esse curso, você pode não ter visto a longo prazo. Mas muitas sementinhas que foram liberadas através das suas palavras, através das receitinhas que você passava para a gente, passa, né, para a gente até hoje, são ferramentas que, se a gente aplicar de verdade, a gente consegue mudança. E realmente, esse resultado, como você mesmo falou, o coach pode ser maravilhoso, o coach pode ter um domínio, mas a pessoa também, são 50-50. A primeira parte é a que você tem entregado para a gente. É assim que se faz. E aí, a partir do momento que a gente pega essa palavra, essa direção, essa orientação e pratica, aquilo dá o resultado. Os outros 50% são alcançados. Então, eu vejo assim, você como uma ferramenta de bênção na minha vida, sabe? Da mesma forma como as pessoas, assim, têm falado sobre não te conhecer pessoalmente, mas já sentir assim, uma energia, uma coisa bacana, assim, quando tem uma live, quando tem a gente conversa pelo WhatsApp. Então, assim, eu vejo que
você tem sido um instrumento de Deus, né? Direcionado assim para nos ensinar a avançar, né? Então, assim, aquilo que você aprendeu, você tem que colocar de forma muito assertiva, sabe? E eu creio que não sei qual o nível que as nossas outras colegas estão, eu creio que elas também estão avançando, que a gente vê isso a cada dia, mas eu sei, eu posso falar por mim, que realmente foi um outro divisor de águas esse curso que eu estou fazendo, esse momento que a gente está se reunindo toda semana. Tem realmente sido algo muito agradável, eu sinto ali abraçada de certa forma, sabe, pelas participantes, pelas colegas, né, por você que tem dado todo o suporte. Então, assim, eu vejo que Deus te deu a ferramenta certa, cuidar das pessoas, sabe, trabalhar nelas a força que às vezes elas não sabem que elas têm, né? Desenvolver, extrair delas o melhor que elas podem se dar, fazer com que às vezes aquela semente de ai, cara, eu não sou bonita, eu não tenho relacionamento, ninguém me ama, ninguém me quer. Você fala assim, cara, você é maravilhosa. Você só não percebeu isso ainda. Não apareceu ainda porque não é o momento. E aí você fala assim, pô, aí essa sementinha começa a brotar, não é mesmo? De repente eu passo um batom, de repente eu venho, me maqueio, arrumo um cabelo. Então, assim, essa sementinha que já é lançada dentro da gente, você consegue trabalhar nela para que ela venha crescer, né? Para que a gente aprenda a desenvolver para que ela cresça dentro de cada um de nós. E eu estou muito feliz por esse tempo que a gente tem passado junto e eu só tenho a agradecer a tudo que a gente tem compartilhado, né? Dentro e fora do nosso grupo. Gratidão, porque suas palavras me fortalecem a continuar seguindo a minha missão. E até a Janaína, nossa colega aqui de turma, participante do projeto, né? Libertando Águias, está falando aqui, ó. Muito feliz de ver uma colega do coaching fazendo essas metamorfoses. Eu sou privilegiada porque tenho contato físico comigo quase todos os dias, gente. Vocês não têm noção do poder dessa mulher. Realmente, a Janaína tem arrumado um jeitinho de estar sempre comigo. Gratidão, viu, pela sua vida, Janaína. Né? E realmente o universo tem nos colocado muito, muito próximas e isso me deixa muito feliz também. Me sinto honrada. Então, olha, eu quero agradecer você pelo seu sim, agradecer pela sua confiança no meu trabalho, pela sua entrega, pela sua ação, pela sua coragem, porque ação e coragem com esses dois fatores que nós conseguimos superar o medo, que o medo é um agente de segurança, todo mundo tem, inclusive eu, mas você tem enfrentado ele de forma assim, espetacular. E tem colhido os frutos disso ao longo da sua vida e agora dentro do processo também de coaching grupo. Então, te desejo tudo de bom, tudo de melhor, que Deus ilumine seus passos e que a gente possa estar sempre juntos, tá? A Beth está falando aqui, já é tarde, mas parabéns, gostei de ouvir. Obrigada, beijinho, beijinho, Beth. Eu sei que lá em Portugal, né, gente? Diferença de fuso horário. E hoje a gente avançou. Então, pelo seu sim, gratidão pela presença, pela energia de cada um que assistiu essa live com a gente em tempo real, para todos que vão assistir, e assim, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Tá bom? Gratidão, obrigada. E a gente se vê quarta-feira que vem, às 20 horas, aqui de novo, para a próxima live, com mais um convidado super especial para estar aqui com a gente, tá bom? De gratidão, fica com Deus, muita luz na sua vida e muitas metamorfoses. Obrigada. E assim será. Com Deus, muita luz.
Beijoca, gente. Com Deus. Até.